Fala, pessoas! Tudo bom com vocês? Vocês estão bom? Tudo certinho? Você não sabe quem eu sou? Eu sou o Cego, eu jogo umas coisas aí. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, deixa o like, se inscreve no canal. E se você quiser, depois você vem aqui pra Roxinha interagir com a gente, pô. Eu prometo, a gente é legal. Não sabe como interagir? É fácil, o comando é exclamação Oi. Ele vai te dar todas as interações do chat. Temos também aqui o comando exclamação redes e exclamação Discord. O rede, obviamente, você sabe, são as redes sociais e o Discord, vazilinho cremoso velho. E deixa eu te lembrar que se tiver vídeo novo no YouTube ou se tiver live na Roxinha, eu aviso lá no Discord e se eu lembrar, eu aviso no Twitter. Nós temos aqui vários comandos de voz e como você faz? Você assiste a live, ganha os pontinhos do canal que são os remedinhos e aí você pode usar esses remédios para mandar alguma mensagem legal pra gente, beleza? Fora isso aí, temos também a rifinha da Menju, quem quiser participar ou puder ajudar, o banner está ali no sobre do canal, é só clicar lá. Se você puder comprar R$ 10 cada numerinho, valendo um SSD de 1 TB. E se não puder, mas puder divulgar, a gente também agradece. Ok? Sejam todos muito bem-vindos. Pontífex, muito obrigado pelo lurkzinho. Vamos começar mais um papo de boteco com ele, o inoxidável, o inexorável, o taxista, o paraquedista. Quem é você? Fala pessoal, Dedé mais uma vez aqui na área com vocês, mais um final de tarde de sábado para curtir um papo com esse delicioso cego com olhos de mel. De Melda. Mano, depois que você começou me chamando já de taxista, velho, aí você É, tá ligado, né, velho? paraquedista, taxista, e hipoglosista e outras coisas. Hipocondrista. É, tudo que foi isso é nós. E estamos começando mais um Papo de Boteco. Então, quem estiver assistindo aí, ou quem estiver assistindo depois também, sejam muito bem-vindos a essa conversinha. Ok? Ok. Então, hoje nós estamos sozinhos, né? Eu acho que o povo esqueceu que tinha papo, mas de toda maneira, todavia, entretanto, talvez porque. Vamos começar e vamos falar do que hoje? Nós vamos falar de coisas da vida. E coisas da vida, em que sentido? Você concorda comigo, ou você concorda em discordar de mim, que as coisas hoje em dia elas estão muito mais diferentes na vida do ser humano enquanto pessoa do que eram antigamente? Cara, não tem como discordar disso. Cair no papo depois, né, na vertente se isso é melhor ou pior é uma questão Uhum. de ponto de vista, mas o fato de que a brincadeira hoje em dia tá diferente nas relações humanas é um absurdo ser negado de qualquer forma, entendeu? Eu acho que hoje em dia, o pessoal que gosta de discutir, né? Ele usa muito aquele recurso do ad hominem. Eu não sei se você sabe o que que é isso, mas enfim. Nope. Ad hominem é o seguinte, Explica pro cringe aqui. Eu também. Eu fui descobrir uns tempos atrás só. Mas basicamente ad hominem, bem rasamente falando, é quando alguém te apresenta uma ideia e você, ao invés de discutir a ideia, ataca a pessoa. Então, um Ah, exemplo. total. Eu acho que o céu é azul. E aí você me responde: ah, mas só quem é deficiente da cabeça vai achar que o céu é azul. Entendeu? Quer dizer, você não está discutindo que o céu é azul. Você está me atacando e me chamando de deficiente. Ou se não, tipo, Entra eu inclusive acho. essa questão do uso de adjetivos, que é a Isso. morte de qualquer tipo de discussão saudável, né? Pois é. Ou se não, tipo aquele negócio eu acho que as, sei lá,
as substâncias que são ilícitas deveriam ser regulamentadas e liberadas. Aí você chega pra mim e fala assim, ah, mas só quem é drogado vai falar isso. Uhum. Entendeu? Então, assim, as pessoas hoje em dia, elas preferem atacar o indivíduo do que, do que discutir a ideia apresentada, né? Bem, então eu Mesmo já vou começar a discordando. brincadeira nossa hoje, criando a polêmica e botando foda-se pra tocar na vitrolinha. Pode ser? Pode ser. Isso mostra o nível, o baixíssimo nível cultural e de evolução individual enquanto ser humano, no que se refere a se tornar um adulto de fato. E é algo que deve ser combatido com todas as forças, porque isso mostra nada mais nada menos o quanto o ser humano está cada vez mais burro. Mas eu acho Burro que mesmo, estou falando de baixo nível de coeficiente intelecto, de né? inteligência. Isso já foi apontado em algumas matérias, se não me falha a memória, super interessante há anos atrás, que existe um declínio notório, Uhum. entendeu? Da capacidade intelectual do ser humano em nível global, se for trabalhar de forma geral da população. E, cara, é um dos motivos que me entristece e um dos motivos que criou muita dificuldade para mim, inclusive, de aceitar o seu convite de participar desse projetinho nosso de bate-papo. Eu Entendeu? entendo você, eu entendo. Mas você sabe o que, que me desanima mais? É que as pessoas elas estão escolhendo isso. A pessoa tá vindo numa descente, não é nem uma crescente, é uma descente mesmo. De que hoje em dia você só lê o título, você não entra mais para ver a notícia, ou você reproduz alguma coisa sem nem mesmo saber se é verdade, sem pesquisar, sem nada. Ah, mas porque o meu amiguinho tá falando, ou porque o meu insira aqui o contexto de estimação está falando, é verdade, sabe? Então, assim, Mas isso é justamente sintoma dessa questão do baixo QI, né? sim. Desse declínio Mas eu acho do que. coeficiente de inteligência. Por quê? Deixa só eu concluir esse Hum, ponto. conclua. O cérebro, né, a nossa mente em caráter metafísico e obviamente a sua contraparte física, que seria o cérebro, precisa ser estimulado, assim como Sim, com qualquer leitura. musculatura do seu corpo, Uhum. entendeu? Então, a partir do momento que você não usa, passa a Atrofia, ser um né? apêndice, né? Você atrofia aquele elemento do seu ser. E quando você não se dá ao trabalho de buscar a informação que você necessita para poder discutir, mesmo que seja uma Uhum. opinião que possa ser desbancada no futuro, né? Sim. Mas se você não perde minimamente o seu tempo para se instruir sobre um assunto que você quer discutir, que você quer Uhum. tratar, você já está deixando de usar o seu cérebro. Você está passando a ser nada mais nada menos do que um papagaio de Um pirata repetidor, né? reproduzindo o discurso de quem diabos quer que seja sem o menor apelo mental Uhum. real disso. Mas você sabe que eu atribuo isso muito ao fato assim de que o ser humano por si só ele já é preguiçoso. E aí quando você tem tecnologia e ou condições que garantam que ele possa ter as coisas que ele precisa sem o esforço, então se a máquina pode fazer por ele, ele vai optar por isso, certo? Eu mesmo que eu gosto, enfim, de ler, de assistir coisas, de discutir coisas. Eu sei que eu sou preguiçoso, então se eu puder achar alguma coisa que faça as atividades por mim e eu só pegue o, entre aspas, bônus, eu não tenho o ônus da coisa, né? É isso que eu vou optar. Então é na natureza do ser humano isso, infelizmente. E também tem aquele papinho de que hoje em dia todo mundo nasce grudado num dispositivo eletrônico. E entra aonde a gente vai começar a nossa conversa, que é antigamente as pessoas elas iam pra rua, entendeu? Tipo, drop your stuff and get a life, saca? É mais ou menos isso. Então,
Antigamente você tinha condição para isso, porque as ruas eram menos perigosas, por assim dizer. Não sei até que ponto eram menos perigosas, mas enfim, a gente conseguia brincar na rua, né? E eu vou começar o nosso papo desse ponto, se você me permite. Brincadeiras, e isso afeta muito, eu acho que, a higiene mental da gente e também a disposição da gente querer ou não ter as informações e procurar por informações, enfim. Porque a partir do momento que você está acostumado a sair de casa, procurar as coisas, e não depender de um celular ou de um computador ou do Google para pensar por você, ou de uma OpenAI da vida para pensar por você, eu acho que você se torna mais crítico. Então eu acho que o que falta hoje em dia nas pessoas é ser crítico, né? De si mesmo antes de ser dos outros, né? Porque ser dos outros é fácil, né? Não sei se você concorda, se discorda. Não, vamos lá. Nós temos essa premissa básica do nosso ponto de partida, das Uhum. dinâmicas de como o mundo funcionava na nossa infância, né? O ponto de partida para nossa conversa de hoje. E vamos lembrar de brincadeiras e o que você Costumes, né? experimentou na sua infância, o que, que eu experimentei na minha. E obviamente todo mundo que quiser participar e quiser deixar aqui o seu recado também. Eu concordo inteiramente com o que você está dizendo, entendeu? Eu acho que a questão que a gente inclusive pode ir abordando no assunto também é que existe aí em caráter psicológico um aumento incomensurável Oi, meu chapa. numa Robin 2 deficiência. Valdez tá Pera, junto por pera. 7 meses. Oh, 7 meses. obrigado, Caraca, Fefa. esse ano tá Tá voando. voando mesmo. A Fefa aí deu resub. Brigadão, Fefinha. Como é que você tá? Você está bem? Hoje nós estamos aqui num papinho, né? Tô conversando com um amigo aqui sobre as coisas do comportamento humano. Seja muito bem-vinda aí e obrigado de novo pelo resub já de 7 meses. Você é a querida. É uma sumida, né? Mas é a querida. Depois apanha na bunda e não sabe por quê, né? Mas enfim. Continue, Dé. Desculpa interromper. Bem, em primeiro lugar, bem-vindo a ela e muito agradecido em seu nome pelo presente aí que ela te deixou, né? Pelo jeito. Sim. Ela deu resub da Twitch aqui. Ela se inscreveu de novo no canal. 7 meses já. Tô sobrevivendo, tô com 2 estágios agora, poxa. Só consigo dormir e trabalhar. Não tá, né, Fê? E pelo menos você tá conseguindo dormir. A Fê, ó, dela, Pois é. ela tinha vários problemas de dormir. Agora, aparentemente, achou uma pia pra lavar e agora consegue dormir. Olha isso, né? Pois é, cara. A vida de adulto é sempre uma merda, né? Vamos Pois é. combinar que ser criança é muito mais lesgal, né? Porra, a pessoa se E, preocupava em comer, cagar e dormir, mano. E estudar, né? pois é, o resto era só brincadeira, né? O resto era justamente só a diversão da coisa e achava que não tinha liberdade quando tomava um chega pra lá, um presta atenção do pai e da mãe, né? Mas a, Enfim. a brincadeira fica um pouco mais séria quando presta atenção que você chama é do chefe, que você toma é do chefe, né? Aí você não pode brigar, né? Pois é, aí quero que casa inclusive um pouco com o que tem sido observado, que eu e você já conversamos em off há anos atrás a respeito disso, que é o aumento inclusive do número de pessoas desenvolvendo narcisismo crônico, né? E Sim. outros distúrbios de personalidade, caráter, essa questão da falta de humildade, de baixar a bola e assumir que está errado, A incapacidade de trabalhar em equipe. a incapacidade inclusive de demonstrar empatia, principalmente por aqueles que não pensam diferente de você, que não tem uma visão de mundo, e esse é o recado que a gente sempre deixa aqui, né? Tipo, Sempre contexto, né? vamos sempre levar em consideração o contexto e vamos respeitar, obviamente dentro de certos limites, a opinião e o direito de discordar do próximo e até mesmo se amparar dessa discordância para você se enxergar, se analisar
e evoluir como pessoa, porque é uma coisa que absolutamente todos nós precisamos fazer, né? A Fê falou que me mandou dormir, ou seja, então a gente acaba a live aqui. Muito obrigado por quem participou. Olha, cara, não me manda dormir agora não, que eu tô Que é que tentando a me gente empolgar vai, né? a cada segundo mais pra gente tocar um papo gostoso, Sim, porque em mano. termos Se de mandar cansaço dormir, já tá complicado, já tem umas semanas aí que o cansaço impera, né? né? Se mandar dormir, nós três vamos, Fê. Eu, você e o Dé. Ela falou que ela tá Pois é. trabalhando com criança e que ela vê muito isso que a gente tá falando. Eu acho assim que hoje em dia, e isso eu tava discutindo, eu não lembro com quem. Então, aparentemente, temos uma pessoa aqui hoje que vai fazer bastante uso do nosso papo e vai participar um bocado, então, porque, Espero eu que sim, se ela não dormir, né? Geralmente a Fefa dorme, né? Quando está rolando a live. tadinha, deve estar só no cansaço. Mas se Normal. puder tirar algum proveito do que a gente fala aqui, em Sim. caráter positivo, inclusive com o trabalho que agora envolve crianças, é sensacional, né? Eu vou dormir agora não. Agora, né? Daqui 5 minutos ninguém sabe, né, Fê? Mas assim, Como diz o outro, eu sou muito bom de cama, né? Eu deito e durmo, que é uma durmo. beleza. Deito e durmo que é uma beleza. Mas assim, eu acho que eu posso mencionar aqui, e aí a gente entra também muito na parte. Para tentar entender isso, a gente teria que abordar muito filosofia, né? Eu não sou filósofo, você também não É, é. nem eu. A gente dá orelhada, mas aí eu tenho que citar o quê? Eu tenho que citar aqui o Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo poderoso, Ah, sensacional. e ele é num dos TED Talks dele, Acorda, chatei. acorda chat, ele fala sobre um caso que ele estava. Eu vou resumir bem, né? Para a gente não ficar se prendendo muito a detalhes. Mas ele estava num restaurante e entrou uma família com uma criança. A criança ela começou a espernear no chão porque ela queria. Senta e come. É. Então, Eu ouvi isso. pois Na é. verdade, era neto ou neta dele. Não, 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 não é esse o caso. Não é esse o caso. Ele Ah, tá, estava tá. no Então. restaurante com a família dele, entrou uma outra família. E aí a Certo. criança começou a espernear, espernear, espernear e chorar e incomodando o restaurante inteiro. E aí a pessoa olhou meio sem graça pra ele e falou assim: é criança, né? E aí ele, tipo, não, acho que não respondeu nada, mas ele filosofou o seguinte na conversa: de que se a sua criança ou se você não tem maturidade social, você não saia com esta criança. Ou se ela começar a fazer manha, levante e vá embora. Por quê? Porque a partir do momento que você faz o que a sua criança, que a criança percebe que ela manda em você e não o contrário, aí lasca tudo. Você cria pessoas que não sabem escutar um não e acham que querem, e se querem, acham que podem, e se podem, elas têm que ter, e se não tiverem, aí elas vão ter crise de ansiedade, crise disso, crise daquilo, daquilo. Eu não estou diminuindo, né, quem tem crise de ansiedade nem nada, mas é basicamente isso. Você tem Não, sim, comportamentos mas que. existem fatores Uhum, predominantes sim. ainda na criação, na infância, seja a primeira ou segunda infância, Uhum, que desenvolvem essa questão na criança ou sim. maximiza características inatas que a criança já tenha nesse sentido. Isso é um É. fato, eu E concordo ela, com tudo que você está dizendo agora. e ela vai acabar desenvolvendo um comportamento de adulto que é um adulto criança, né? É absolutamente antissocial. Sim. E aí eu acho que esse cenário que você está falando ainda não é um cenário, é um cenário não tão ruim. Então, o problema, Fê, é o seguinte: esse cenário que eu estou falando, ele gera uma criança que ela não obedece mais, e é aquilo, tipo, aí eu vou botar o que ele falou misturado com o que eu penso, né? Na minha época de criança, eu perguntava assim para minha mãe: o que que tem para comer? A minha mãe fala: a comida que está em cima da mesa, senta e come, certo? Hoje em dia, a mãe chega para a criança, ou o pai chega para a criança e fala assim: o que que você quer, bebê? Você quer franguinho? Você quer nuggetinho? Você quer hamburguinho? Você quer batatinha? Quer dizer, a criança que não tem maturidade para escolher nada na vida dela. Bem ceguinho. Ó, o Redianos chegando aí. Tudo bom, Redianos? Medianos, bem-vindo, bem-vindo. Boa tarde, boa tarde.
Deixa eu só ler a Fê, aí eu continuo meu raciocínio. Que essas crianças podem crescer para adultos extremamente manipuladores, que não têm limites para conseguir o que quer. É nisso que eu tô chegando, Fê. Então, assim, a criança, ela não tem maturidade para liderar a própria bunda para cagar no vaso, certo? E você tá dando você tá esperando a maturidade da criança dela saber escolher o que que ela quer comer. É óbvio que ela vai querer comer besteira. É óbvio que ela não vai querer comer a verdura. Então, quando eu era pequeno, a minha mãe fazia isso. Se eu fizesse qualquer tipo de manha ou malcriação na rua, ela simplesmente pegava tudo e ia embora. Eu perdia o passeio. Então, assim, o passeio não é uma atividade, o passeio é um prêmio por eu ter sido uma criança sociável, por eu ter sido uma pessoa normal, por assim dizer. Entendeu? Então, o Mário Sérgio Cortella, ele fala muito disso, que infelizmente a geração de hoje de pais, ela não quer repetir os erros dos pais mais grosseiros, dos pais mais Casca grossa. casca grossa, por assim dizer, e tá certo de não repetir os erros. Mas nessa ânsia de não repetir os erros, ela acaba sendo muito mais permissiva do que realmente precisa. Então aí você gera isso. E fora isso, você tem o fator que a criança ela nasce grudada no aparelho eletrônico. Se você chegar para a criança e falar assim, oh, vamos ali andar de bicicleta, ah não, eu tô jogando Candy Crush, entendeu? Então é complicado. E na nossa época a gente tinha muita brincadeira. Agora eu vou ler aqui as mensagens, enquanto isso ele elabora o que ele quer dizer. Pode falar, aí, velho. Eu vou Cara, ler a aqui. gente vai cair no papo das nossas atividades. Eu acho que em vez de ser o tema principal, acho que nós vamos usar mais a título de exemplo pela forma natural que o papo está se dando Uhum, hoje, né? E eu até tenho uma certa preferência por essa dinâmica que a gente encontrou hoje devido a essa interação da Fê e tudo mais. Primeiramente, o que eu tenho para dizer é ninguém, nem mesmo um psicopata que involui a ponto de se tornar um assassino serial, ninguém começa assim, olha, eu já sou isso. sim. Então, seja para o seu sucesso, né, em termos financeiros ou de crescimento pessoal, de forma positiva ou negativa em termos sociais ou não, tudo começa pequeno. Então, é a partir dos pequenos traços de personalidade que você tem que se atentar em, em enxergar as coisas como elas são e aí cometendo erros e acertos, porque nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum educador é perfeito, isso não existe, mas pelo menos ter o senso crítico de buscar direcionar a criança com as suas falhas de conduta para algo positivo. Então, quando o Mário Sérgio Cortella coloca esse posicionamento dele, ele está chegando muito bem nesse ponto, onde hoje em dia você tem pais e mães, obviamente, né? Quando eu disser pais, de forma geral, estou me referindo A ambos, né? a ambos, né? Aos parents, em inglês, né? Absolutamente permissivos e medrosos, entendeu? Medrosos com qual atitude que o filho vai tomar quando você se impor um pouco mais. E isso é um descalabro, tá? Sim. Se for para usar uma palavrinha aqui mais bonitinha, isso é um verdadeiro descalabro, é absolutamente descabido e você está literalmente abrindo as portas do inferno para o seu filho ou sua filha ter uma vida absolutamente infeliz, triste, com alta chance de desenvolver depressão, ansiedade, papapá, que são as doenças, né, psicológicas que mais estão sendo tratadas hoje em dia em crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens adultos, né? Sim. Tirando as questões de forma geral de um cenário econômico que não está favorável, Uhum. os desafios, tudo mais, você está falando realmente de uma questão que vem de criação. Então, quando você simplesmente se abaixa e deixa que uma criança que não tem visão de mundo, não tem experiência de vida, não tem conteúdo, não tem nada além do seu quero, Uhum. cara, isso é um crime que você está cometendo com a criança. Então, existe sim a questão
que eu acho que é importante ser buscada por todos nós em todos os aspectos da nossa vida, independente da gente conseguir alcançar ou não, que é o equilíbrio, tá, gente? Não dá para ser o permissivão e não dá para ser olha, vou quebrar tudo, vou espancar filho e colocar de castigos tenebrosos e não sei o quê. Entendeu? Realmente você tem que buscar um equilíbrio. Tem horas que a criança precisa ouvir um não, precisa que você seja firme, precisa que você mostre que você é o adulto, Sim, porque que a você criança ela caminhou precisa a ter um porra de uma exemplo. estrada que ela não faz nem ideia do que é. Ela precisa de um exemplo de vida, né? E se esse exemplo de vida tiver que falar um não, seja, né? Deixa eu ler aqui, ó. O Redianos falou o seguinte, que os pais dele nunca bateram, nem com os irmãos. Mas só bastava um olharzinho que eles já sabiam da mensagem, né? E ele aprendeu o que era bom e ruim. A gente tinha interação com os nossos pais. Hoje em dia é bem complicado, a maior interação da criança é com o eletrônico. Aí a Fê falou aqui, ó. O que eu mais vejo são dois tipos extremos de pais, que fazem tudo que a criança quer para ela não ficar de chilique, e os que punem pelo menos dos erros ou por não alcançar as expectativas. Isso, Fê, eu vou falar que vem bem antes até dos meus pais, entendeu? É uma coisa que o ser humano tem, ele quer projetar a ideia dele de vitória no filho dele. Então, se ele não conseguiu ter a vitória na vida dele, vou dar um exemplo. O pai quer ser médico, então ele não conseguiu. Ou de repente ele até conseguiu, mas ele acha que Olha a aquilo lá é mensagem, hein? vitória. Atenção chat. Pausa para um Fale, comunicado Popote. importante. Óleo lubrificante do Cuervo. Garantia de desempenho em alta octanagem. Então, assim, a pessoa ela acha que aquilo é a vitória. Então ela projeta isso no filho, no sobrinho, no vizinho, enfim. E aí, se ele não conseguir chegar nessa expectativa, ele tem que ser punido, porque, porra, como assim você não chegou nisso que eu acho que é melhor para sua vida? Saca? Então, isso já não vem de hoje. O segundo ponto é que é assim. A minha mãe já me bateu muitas vezes. Eu fiz por merecer e eu admito isso. E quando ela batia, eu fazia de novo, de sacanagem mesmo, porque aí era birra mesmo, sabe, disputa de, enfim, disputa de Toda quem criança pode quer mais. testar limites. É, Crianças e adolescentes querem sim. testar limites. Mas o E fato eles pedem por limites, é, inclusive. mas o fato é o seguinte, eu sempre fui ensinado a dar valor às coisas. Então a minha mesada eu tinha que fazer por merecer, não era só tipo esse dinheiro. Videogame, eu tive um Atari e depois disso eu só fui ter videogame de novo quando eu comecei a trabalhar. Então, assim, eu nunca tive, assim, nunca fui de muitas posses. Então, a gente aprende a dar valor àquilo que a gente tem. A gente aprende a respeitar as pessoas mais velhas pelo conhecimento delas. Mesmo que seja, sei lá, apanhei muito na bunda. Não vem ao caso se apanhei ou não. O que vem ao caso é que, bem ou mal, casca grossa ou não, os meus pais e os meus avós, que são os meus avós, né? Os meus pais foram basicamente os meus avós e a minha mãe, eles me ensinaram muito respeito sobre o próximo, que é uma coisa que está se perdendo hoje. Muito do que o Redianos falou também. É muito contato com o eletrônico. Antes da internet, a gente tinha os babacas. Só que os babacas eles estavam presos naquele grupo de amigos. Então, se o grupo de amigos ele não dava atenção para esses babacas, literalmente a conversa morria ali. Hoje em dia não, se Vou o bab... aproveitar um gancho. Mas hoje em até para dia, entrar no tema uhum, que a gente vai tratar sim. rapidão. Mas deixa eu concluir. Aqui, Deixa eu concluir. O babaca, hoje, se ele não tem a voz dentro do grupo dele, ele vai procurar outros grupos para fazer parte, porque é inerente do ser humano, ele quer fazer parte de um grupo. Eu acho que eu sou meio alienígena, porque eu não faço questão de estar em um grupo. Tanto é que eu desapego muito fácil de certas coisas. Eu me apego muito fácil às pessoas e eu me desapego mais fácil ainda. Porque eu não faço questão de estar em grupo. E isso é uma coisa inerente do ser humano. O ser humano ele sempre está
querendo estar dentro de algum grupinho, seja ele qual for. Por isso você tem aí várias frentes de pensamentos diferentes, alguns muito ruins, outros muito bons, mas você tem isso, então é complicado. E eu culpo isso muito a tecnologia. A tecnologia ela veio para resolver problemas que não existiam antes dela ser criada, né? O computador ele veio para resolver problemas que não existiam antes dele. Então é aquilo. Cai no você escolhe aquilo que você quer, tá ligado? Fazer da sua vida. Você escolhe se você quer ir brincar na rua ou no parquinho com os amiguinhos, ou se você quer ficar jogando seu LOLzinho enfurnado em casa e sendo uma pessoa antissocial, sei lá. Fale aí o seu gancho Não, agora. era justamente o gancho, cara. Eu acho que a grande importância, e aí para qualquer educador, psicólogo, psicopedagogo, etc., provavelmente vai concordar comigo, pelo menos os mais antigos. Cara, a questão de você ter uma interação social e brincadeiras e as divergências que essas brincadeiras causavam é parte fundamental de você aprender não somente a dialogar, mas também, como é que é aquela palavra, meu Deus? Ficar velho é uma merda, a gente esquece as coisas. Não é só dialogar, mas é de você realmente fazer aquela troca, você discutir, você considerar que Você para defender você seus pontos, né? não é só defender os pontos, Não, mas é defender os você pontos em tudo, não realmente só de conversa. você poder, gente, é que tá me faltando a expressão. Eu odeio quando isso acontece. Mas É de a idade. você, total idade, estresse, cansaço, é tudo. Mas é de você, através dessas experiências, principalmente quando existe a discórdia, o que é absolutamente normal nas relações humanas e quando somos crianças durante as brincadeiras, você dialogar, cara, e você aprender a ceder um pouco também. Porque Sim, nem você não tudo vai pode ser ganhar do no seu jeito, grito. né? Você não vai ganhar no grito, não é tudo do seu jeito. Criança tem aquela mania de querer estar sempre certo e sempre querer ganhar, né? Muitas delas, né? Minha filha tem muito essa característica que eu estou buscando trabalhar, essa questão de que, meu, é importante você ser ávido em buscar a vitória, porque isso é o que vai definir futuramente o quanto você consegue se sobressair na vida. Por outro lado, você não pode esperar que o mundo te dê nada de bom beijado e que você simplesmente ganhe porque você diz eu quero. Eu quero que você conceda a vitória desse joguinho ou do Uhum. que diabo quer que seja. Pra mim não, porra, você perdeu. Então essa questão da brincadeira, um grande exemplo disso era quando a gente brincava de polícia e ladrão, usando Sim. as mãos Ah, como eu arminhas ou acertei. tendo Não, arminhas você não de. acertou. Exato, tipo, meu, tinha situações em que, notório, né, uma criança ficou na frente da outra, ou pegou pelas costas, né, e falou, você está preso, morto, sei lá. Não, não, você não me pegou. Tipo, poxa, é óbvio que se você tivesse um árbitro na brincadeira, ia falar, não, pô, ele Pegou, não pegou, te pegou, né? acertou, tipo... E essa questão da interação só eletrônica tira de você essa capacidade de interagir socialmente, de batalhar De argumentar, pelas né? suas conquistas, pela sua argumentação e inclusive, poxa, fala, meu, se eu perder esse amiguinho ou esse grupo de amiguinhos, que é o meu, faz parte do meu mundo social, eu perdi 90% do meu mundo social, vou ficar sozinho, trancado em casa com pai e mãe. Sim. Então era importante pra gente aprender a baixar a cabeça, entendeu? Em situações sociais, para inclusive manter o que nos era muito caro, que era ter o nosso grupo de convívio social. Sim. Por isso que Você antigamente a não... gente discutia sobre futebol, mulher, cerveja, religião e os cacete a quatro, mas no final da conversa tava todo mundo amigo ainda, né? Hoje em Cara, dia, eu juro que eu já me quebrei de porrada. sim. Entendeu? Que a molecada hoje não sabe nem o que é isso, entendeu? Mas de porrada mesmo, de tirar sangue um do outro
passou ali, às vezes 1 hora, meia hora, 2 dias, uma semana, não, pô, deixa disso, somos amigos e pronto, acabou. Né? Entendeu? Principalmente numa situação infantil. É óbvio que eu não tô falando De adulto, de né? briga de marmanjo, de adulto, que Tá. inclusive as consequências podem ser muito mais sérias. Sim. Mas, cara, quando a gente é criança, tem isso, bicho. E a importância que a gente dá de ter companhia para evitar a solidão e podermos interagir é algo que não pode ser descaracterizado e tem Sim. que ser levado a sério. Então, seja na escola, no parquinho, no playground do condomínio. Eu, por exemplo, vivi em condomínio. Né, eu morava num prédio de 16 andares, 4 apartamentos por andar, e a maioria desses apartamentos tinha criança. Então, assim, quando chegava final de semana, que descia a molecada para brincar, ou num feriado, ou nas férias, era um exército de criança descendo. E isso fez uma diferença brutal na minha vida. Deixou algumas marcas negativas de bullying, aquela coisa que Mas faz parte, né? mas, cara, me trouxe, assim, uma riqueza imensa de relações, né? Tem mensagem aí da Sim, Fefe. vou ler. Você ser exposto a... Cadê? Subiu aqui? Subiu. Você ser exposto a outras expectativas, perceber que o mundo é muito maior do que ele conhece, entender a pluralidade do ser humano e respeitar a individualidade de cada um. Eu acho que o eletrônico desumanizou a interação interpessoal. Você Total. começa a se desassociar do meio que você está e para de ver o outro como uma pessoa com emoções. E ainda digo mais. Eu acho assim, isso eu estou falando de orelhada, tá? Não sou especialista, não sou psicólogo, não sou nada. Mas eu acho que para o ser humano se desenvolver, ele precisa muito do lúdico, né? O lúdico ele ensina muito, principalmente nos anos iniciais de vida. E como que você tinha o lúdico antigamente? Você tinha o lúdico indo, como o André falou, brincar de polícia e ladrão, e pega-pega, esconde-esconde, de duro Cabra mole, de cega, cabra cega, de queimada, taco, futebol na taco, rua, futebol, basquete, brincar de vôlei. super-herói, entendeu? Brincar com bonequinhos, né? As meninas brincavam com as bonecas lá, e os meninos geralmente brincavam com comandos em ação, Thundercats, essas paradas assim, que tinha os bonequinhos. Então você tinha muito lúdico e ele exercitava a sua imaginação, né? E hoje em dia, o lúdico é o quê? É o joguinho que não exercita a sua imaginação. O Não, porque jogo, te dá tudo pronto. sim, Você tem um apelo visual constante que uhum, não te ajuda a desenvolver, sim. sem dúvida. O jogo, ele vai te exercitar outras partes. Ele vai te exercitar destreza, ele vai te exercitar lógica de pensamento e tal, para você concatenar as ideias e conseguir passar as partes do jogo. Veja bem, eu não estou criticando o jogo, gosto muito de jogar, mas lhe falta o lúdico da imaginação, do você sentar, por exemplo, numa mesa e jogar RPG e você descrever as coisas. Da mesma maneira que hoje em dia, todo mundo. Eu estava conversando ontem com um amigo e ele falou assim: literalmente, para que eu vou ler o livro se eu posso ver o filme? E isso a gente estava falando de Clube da Luta. Eu comentei com ele e tinha o Clube da Luta 2 que saiu em história em quadrinhos, não saiu em filme. E aí ele falou assim, cara, pra que eu vou ler o livro do Clube da Luta se eu já vi o filme? Eu falei, pelo simples fato de que o livro tem mais informações. E pelo simples fato de que você vai imaginar as coisas do livro. Não vai te entregar pronto e falar, ah, tá, é assim. Entendeu? Então. Principalmente essa questão que você levantou do livro, e Uhum, aí não estou falando de HQ, é só um comentário, você já retoma seu assunto. tá, O livro, a leitura é a única forma de você desenvolver a imaginação em caráter tridimensional. sim. E só para deixar claro aqui, ó, o Redianos colocou tudo tem que Uhum, ter equilíbrio, é isso mesmo, Redianos sempre. A Fefe, antigamente você tinha muito da literatura, ela concordou sim com alguma coisa e uhum. a literatura é tão É. fundamental, cara. Então, Agora continue. hoje em dia você não tem mais isso, sabe, da literatura. Hoje em dia você tem assim, ah, eu vou esperar sair o filme, eu vou esperar sair o seriado, que aí ele me entrega tudo de mão beijada e eu não preciso pensar em como são os personagens. Então aí você não tem esse lúdico, você não tem esse exercício. E na época da minha infância, pelo menos, o que a gente mais tinha era o lúdico, irmão.
Era eu pegar um bonequinho de comandos em ação, e esse bonequinho de comandos em ação, ele virava um Centurion, ele virava um explorador, ele virava um Indiana Jones, ele virava um guerreiro, um viajante do tempo, o cacete a quatro, sabe? A minha cama, debaixo da cama, virava uma caverna, virava outra dimensão, sabe? Hoje em dia você não tem isso. É que nem a gente vê uns vídeos na internet que eu acho fantásticos, quando eu até espero poder fazer uma dessa com meus filhos enquanto eu ainda tenho tempo. Uhum. Quando você usa aquela brincadeira de ou que você tá pulando de um tronco no tronco Sim, do lava, o rio chão é ou a lava. lava. É E você lava. vê que alguns pais pegaram as gravações de filhos e transformou realmente num cenário com lava e Sim, tal. Cara, isso é é sensacional. muito E legal. além da questão do cenário que você colocou tão intensamente aí, existe até a questão das relações humanas que a gente colocava nos bonequinhos. Sim, Eu sim. lembro que assim, cara, Altas tretas dos meus comandos em ação. Porrada eu mesmo. embutava sentimentos e características em cada bonequinho, e é óbvio que era inconsciente, mas um era o mais calmo, o outro era o mais nervoso. Sim. No caso dos comandos em ação, eu tinha a bonequinha dos cobras que era a Zatanna, a irmã do Zartan, Hum, né? Pertencia à gangue. E na minha imaginação ela era a mulher de um outro bonequinho que eu tinha, que é. era um G.I. Joe. E eles tinham altas tretas e não sei o que. Tipo, era a forma que eu não vou lembrar agora Uhum, perfeitamente, mas como eu enxergava o mundo e como eu colocava naquelas titicas daqueles pedaços de plástico sentimentos humanos e de interação e a sim. busca de como solucionar, inclusive, os conflitos deles. Isso é primordial. E E quando digo você joga mais. tudo num eletrônico, cara, que Você perde tudo tem nada isso. de errado em curtir o eletrônico, mas Uhum. novamente é o que a gente fala e o que o Redianos escreveu aqui, bicho, equilíbrio. Sim. E outra, é aquilo, quando você tá brincando, você tá imputando aos seus bonecos, enfim, sejam eles quais forem, características e personalidades que, na verdade, são reflexos da sua própria personalidade. E a partir do momento que você tá ali fazendo com que esses bonecos argumentem, discutem, tretem e se resolvam, a sua cabeça ela tá resolvendo os próprios problemas dela, Total. saca? Então é isso que tá faltando. Veja bem, a gente tá conversando, tá rolando um vídeo meu jogando God of War, pra vocês verem que eu gosto de jogar, mas eu não perco a parte lúdica. Então eu ainda jogo o RPG porque tem a parte lúdica. O Dé joga comigo o jogo de tabuleiro, faz tempo que a gente não se encontra pra jogar, mas ele sempre jogou jogo de tabuleiro comigo e sempre teve a parte lúdica da imaginação. A gente é dois velho, mas assim, a gente imagina as coisas, é gostoso. E eu acho que pelas crianças de hoje em dia não terem mais esse apelo de sair pra rua, ou sair para o próprio jardim ali de casa e sujar a mão de terra, sabe? Se taca no meio da lama, vai, sei lá, toma um banho de chuva. Os pais não deixam hoje. Então, eu acho que as crianças elas vão perdendo muito disso e elas acabam se tornando another brick in the wall. Entendeu? Total. Tem que ler o Querendo te Redianos convencer ali, que hein? não são, inclusive É, tretando feio, sim. né? Leia o Redianos ali, faz favor, né? Você tá Cada aí. boneco tinha a sua característica que a gente criava, Sim. exatamente, tinha. Por mais que eu brincasse com o mesmo boneco em cenários diferentes Uhum. e sei lá, uma hora eu tô brincando com o boneco do He-Man e ele é o He-Man. Aí, sei lá, eu começo a brincar com comandos em ação, mas eu misturo, pego esse boneco, aí ele já não é mais o He-Man. Como o É, tamanho dele era ele é um gigantesco, agora ele é um gigante. mutante, Exato. ou um gigante, ou o que quer que seja. Uhum. Ainda assim, você vai trabalhando características que você vai embutindo nele a Sim. cada vez que você brinca. Eu lembro de uma coisa, cara, que eu e meu irmão fazíamos, e olha, meu irmão é 6 anos mais velho que eu, né? Nós fazíamos Guerra dos Quartos. Uhum. Então, como é que era o esquema? Tipo, sei lá, eu tinha entre 4 e 6 anos, ele tinha lá entre 10 e 12, e para brincar com o irmão, ele pegava tudo quanto era brinquedo que ele tinha, ele armava o quarto dele, de onde ia sair o avião, o caça de Uhum. combate,
a catapulta, ou não sei o que, e eu armava o meu. E ele investia contra o meu quarto, eu investia contra o quarto dele, e a gente entrava num acordo qualquer de quem tá ganhando, tá perdendo, Uhum. o que que foi, qual avião foi abatido, qual soldado foi abatido e não sei o que. E existia toda uma questão de você imaginar como você quer as suas defesas e tal, 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 por mais que não existisse 100% da criatividade de enxergar o quarto de uma forma diferente, existia todo esse apelo, Sim, entendeu? Então a questão do RPG que você está comentando, ó, tem mensagem da Fefe, eu só sim. vou concluir essa daqui. Uhum. O legal do RPG, por exemplo, eu descrevo um cenário, eu sou o mestre, estou com meus jogadores, eu descrevo um cenário. Com as mesmas palavras que eu criei esse cenário, na minha imaginação ele é de um jeito, na sua imaginação é de outro, com Exato. características comuns, é óbvio. Uhum. Olha, iluminação à meia luz, por tochas espalhadas num grande salão subterrâneo, de mais de 50 metros, com colunas, não sei o que. Perfeito, eu criei uma imagem na minha cabeça. Só que eu E a criei uma partir completamente de, diferente. Exato, com denominadores comuns, que é o que vai Sim, manter as regras do jogo em funcionamento sim. para nível para efeito de combate De ou de um interação, susto, né? de interação e tal, 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 mas é óbvio que as características que você criou na sua cabeça, a partir da descrição provida, são absolutamente diferentes das minhas. Sim. E isso é fantástico. E quando nós vamos só para o jogo eletrônico, para o cenário já criado, mesmo um filme, Aquilo te capa, né? cara, você pegar O Senhor dos Anéis, ele é maravilhoso, ele é magnífico a trilogia, certo? O Uhum, Peter sim. Jackson fez assim um trabalho absurdamente sensacional. Se eu Concordo. fosse fazer, cara, Seria vamos supor que eu diferente. tenho o mesmo calibre que ele tem, é só nível de, Aham. de Vamos supor que o exemplo. talento seja o mesmo. Vamos supor que o talento seja o mesmo, a mesma equipe de, Uhum. de produção, todos os mesmos recursos. Eu poderia fazer o mesmo filme que ele, com os mesmos diálogos, mas os atores são diferentes, a vestimenta é diferente, Sim. os cenários são diferentes, porque Ambientação. aí entra a minha visão que Exato. terá elementos comuns com a dele, mas será absolutamente diferente. Sim. Então, quando nós consumimos só algo que está pronto, nós nunca colocamos para fora a nossa imaginação. Uhum. Que é o que falta, né? É o Que é que o que eu critico falta. muito. É o que falta. Deixa eu ler aqui o Redianos, ó. Hoje Não, em Regianos, dia. eu já li. Não, Ah, tem uma lá em tem mais coisa? cima. Ô, tem uma lá em Ah, cima. desculpe, desculpe, desculpe. Hoje em dia tem pouca coisa de literatura. Maior exemplo que praticamente não existe mais livraria. Tudo bem que a internet facilitou as compras, mas isso mostra que a leitura está indo de mal a pior. Vou dar um adendo Principalmente no nisso. Brasil e já tem tempo. É, vou dar um adendo nisso. Antigamente, eu acho que ainda existe hoje a Livraria Cultura lá na Paulista, no Conjunto Nacional, que é uma livraria cultura enorme. E eles tinham, ou tem, porque faz muito tempo que eu não vou para lá. Eles tinham puffs para você literalmente sentar, pegar um livro da livraria mesmo. Você não ia comprar, você podia ler dentro da livraria, Inteiro. certo? Ficar Inteiro, se você amarrado se você quisesse. tivesse a Eles, capacidade. é, eles não iam te encher o saco. E assim, falta muito isso. Eu, quando eu era criança, eu ia para a biblioteca pública e eu lia, mas eu lia. E assim, eu pegava coisa de. Não vamos nos ater ao autor, tá? Foda-se o autor. Mas eu pegava coisa do Monteiro Lobato que eu li em 2 dias, um livro de, sei lá, 400, 500 páginas. Em 2 dias. Eu cheguei a ler Musashi. São 800 páginas cada livro. São 2 livros. Eu li em 3 dias. Eu devorava livro. Então, assim, isso é uma coisa que está faltando, de você ir para uma livraria. Que é o meu personal bastion É, do História Sem Fim. mais ou menos por aí. Eu devorava. Então, assim, mas aí ele falou assim: ah, as coisas estão indo pior. Mas aí é o adendo que eu vou dar. Eu só coloquei isso para ter um contexto. Hoje em dia você pode ter um Kindle da Amazon, alguma coisa do gênero. A Amazon patrocina nós aí, pô. Com livros. O problema não é esse. A leitura ainda está ali presente. Você pode tanto comprar o livro na livraria ou pela internet, enfim. Você pode baixar o livro digitalmente. Só que o ser humano, ele está preguiçoso. Nem isso ele quer fazer, de comprar o livro ou de baixar o livro para ele ler. Como eu falei, ele prefere esperar sair o filme
sair o seriado, é difícil você ver o incentivo a ler, como a Fefa falou. Livrarias estão sumindo, tem menos pessoas interessadas em ler. O Redianos acabou de falar que não tem mais a livraria. E aí entra o segundo ponto, que é o que você estava falando de RPG. E a Fê falou, ó, o RPG, os jogos lúdicos, os livros, eles criam pensamento crítico, resolução de problemas e atividades que nos instigam a pensar fora da caixa e achar Além, soluções criativas e lidar com frustrações pessoais também. além de uma coisa só que faltou ela colocar, Uhum. trabalho em equipe. Trabalho em equipe, que é O, fundamental para o ser humano. que era o que a expressão que eu queria lembrar, tão besta, eu me lembrei. Teamwork, Não, negociar. Nós negociar. negociamos a vida Sim. humana, da infância até a vida adulta e a velhice, são concessões que fazemos ou não Uhum. mediante a negociação que nós temos com Uhum. as pessoas. E esse tipo de atividade é o que te ajuda te ensina a negociar. E para você trabalhar em equipe ou ainda mais querer liderar uma equipe, você tem que aprender a negociar. Exato. E assim, eu não vou nem entrar no mérito dos sistemas de RPG. Eu não vou É, entrar isso é irrelevante. no mérito de que se o RPG ele é benéfico ou não, de acordo com certas emissoras de TV. Eu vou entrar no mérito de que, para mim, ele foi benéfico. Tô aqui, Absolutamente. joguei RPG a vida inteira. Joguei todos os tipos que possam ser imaginados. Não tenho problemas quanto a isso. E assim, esse pensamento crítico que me foi dado pelas experiências que eu tive, tanto no RPG, quanto nas brincadeiras, lúdicas ou não, quanto nas interações quando eu era criança, elas me formaram, né? Então, foi como eu falei no começo, eu não sou uma pessoa que eu vou usar a ad hominem contra uma pessoa que está discutindo comigo. Só que eu sou uma pessoa que eu vou detectar facilmente quando está sendo usado contra mim, certo? Então é muito complicado isso. E aí você tinha, assim, você tinha muitas brincadeiras que te geravam processos mentais, por assim dizer, que hoje em dia você não tem mais como gerar isso de uma maneira que não seja artificial, entendeu? Tipo, esconde-esconde, pega-pega, te dava noção de espaço, espaço temporal, né? Tempo-espaço ali, entendeu? Noção espacial, na verdade, não é nem tempo-espaço, noção espacial. De você saber que você pode caber num lugar para se esconder. Entendeu? Ou de você não conseguir caber nesse lugar e ficar entalado dentro de um cano, por exemplo, que aconteceu já, não comigo, né? Aconteceu com gente aqui do prédio que eu morava. Simplesmente o moleque ele foi. A gente tava brincando de esconde-esconde, o moleque foi se esconder dentro de um cano. E aí, tipo, ele ficou entalado dentro do cano, cano de concreto daqueles de esgoto de rua, sabe? E aí ele foi. Construção É, grande. isso. Só que não era enorme daquele jeito, era um menor é que ele conseguiu ficar Sim. entalado dentro. Os caras tiveram que marretar esse cano. Os bombeiros tiveram que marretar, porque o moleque não teve a noção, né? E... Cara, não, mas você tocou num outro ponto Uhum, interessante que tem duas questões aí, né? A primeira dessa questão da habilidade, ou de você caber ou não, tipo, o prédio vizinho era muro com muro do uhum. nosso, né? E Nó. criança, cara, você sabe como é que é. Então, assim, a gente chegou a pular o muro, era um muro que devia ter talvez 1,90 m, uma coisa assim, e a gente Aham. pulava pro prédio vizinho. E já aconteceu de ficar um ou outro ali que não conseguia subir, e aí existia toda a questão da interação e da Sim. amizade ou não, De né? Às puxar o vezes, vai, cara, sei né? lá, o zelador do prédio vizinho tava chegando e aí todo mundo ficava com medo de tomar bronca, fugia e sobrava um que acabava tomando a bronca ou não, ou ele nos finalmente conseguia se safar e tudo mais. Então existia essa questão, inclusive, de você ter que lidar de uma forma muito real com as Uhum. consequências dos seus atos. Aí existe esse Consequências lado imediatas, né? Que hoje em dia você não imediatas. tem isso. Então existiu aí, por exemplo, eu imagino que esse teu amiguinho, principalmente com os pais da época, ele deve ter Uhum. tomado uma bronca Tomou uma dos surra pais, linda. Tomou uma surra entendeu? linda.
E Vantagem, existe nunca mais se também meteu no cano. o perigo físico, cara. Quando Sim. você joga agora, fazendo um paralelo rápido entre jogos eletrônicos e as nossas brincadeiras, você pode, sei lá, jogar um jogo qualquer que você consegue pular de um prédio de 100 andares e cair na rua, independente Sim. da personagem do jogo aguentar essa pancada ou não e ela morrer. Com você não aconteceu nada. O máximo que pode acontecer, de repente, uma frustração momentânea de ter que reiniciar a fase, ou Totite. voltar dar o respawn, ou qualquer coisa. Quando a gente queria aprontar as nossas coisas na infância, as consequências podiam ser graves. Eu mesmo quase morri, você sabe que eu tenho uma cicatriz Sim. na cabeça com mais de 100 pontos. Quando chegou o 100º ponto, o médico parou de contar. Uhum. Eu arranquei o escalpo do meu crânio, e isso foi uma consequência de uma ação impensada. Idiota, né? Não foi nem... Foi idiota e foi uma falha que nem pode acontecer com o carro. No meu caso, o freio da minha bicicleta estourou. Uhum. Então, não freou, eu não tive reação, reflexo para me jogar no chão, e o portão da garagem pegou no centro do meu crânio e arrancou a pele toda. Olha o Marcelinho aí. Marcelinho! Olha a Tudo mensagem. bom? Atenção, chat. Parabéns, não, Pausa bem-vindo. para um Nossa, comunicado parabéns. importante. Se você não acredita em amor, você precisa conhecer a história de Vaguiju e Saitama. E uma banana. A banana. Banana é a parte mais importante da história de amor. Pois é. Então, Tudo isso bom, Marcelo? também- Seja bem-vindo aí, viu? Isso também, cara, é imprescindível. Você aprender a lidar com as consequências dos seus atos, cara, é parte imprescindível para a formação do caráter. Sim, sim. E hoje em dia, foi o que você falou, você não tem essa parada de você lidar com as consequências imediatas daquilo que você aprontou. Porque o pai e a mãe vão ser permissivos. E talvez te punam, comportamento mas que não é uma punição que fala, nossa, que punição. É o quê? 5 minutos ali no cantinho pra você pensar na vida? Não, e a questão acho que até da vergonha, cara. Eu não Sim. vou citar nomes e situações, Uhum. mas de você ver crianças, né, e jovenzinhos ou jovenzinhas não dando ao braço a torcer e pedindo desculpa e assumindo que errou ou que Uhum. mentiu. E depois de, sei lá, 6 meses, 1 ano, lembra quando aquilo aconteceu? Você tinha razão, eu tava mentindo, não sei o quê. Só que aí já não existe sequer 6 meses depois, momento pô. para você realmente dar presta atenção. Não vai fazer sentido, você É. não vai retomar uma bronca, Uma discussão, corretivo, uma discussão em cima de um comportamento que já De ficou para 6 trás há muito meses. tempo. Justamente a pessoa ela não admite para ela não ter a punição lidar ali com na hora, consequências. a consequência ali na hora. Aí depois de 6 meses, agora eu falo que ele não vai querer retomar. Ó, a Fê falou aqui, ó. Olha, tem uma coisa que você me lembrou agora que falou de não ter o reflexo. Então conte pra nós, Fê. Mas assim, Escreva, leremos com carinho e papearemos a respeito. sim. Já já a gente vai fechar o primeiro bloco, mas eu queria dar a minha consideração final desse primeiro bloco, que é a seguinte. O resumo de tudo que eu penso é que, infelizmente, do jeito que estão as coisas só tendem a piorar, né? Infelizmente. As coisas só tendem a piorar. E piorar no que sentido? Das pessoas ficarem cada... Medianos. E julgaremos. Que a Pode gente vai julgar. conversar, não sei o que, e julgaremos. Pode julgar, pode julgar. Mas isso é uma coisa também que aí a gente vai puxar para um segundo bloco, que é a parte do julgamento. Tribunal da internet. A Fê falou aqui, ó. As crianças estão desenvolvendo atraso de desenvolvimento motor por falta de estímulo. É tanto tempo na frente de uma tela com zero incentivo ao exercício físico que tem afetado o desenvolvimento motor. Te digo que... Motor e espacial. Sim. Te digo que a Nintendo, por mais que eu odeie a Nintendo, fuck Nintendo, foda-se mesmo, porque eles são felas da puta em muitos sentidos, eles, desde sempre, fazem periféricos para os videogames deles e incentivam você
a se movimentar na frente do console. Teve o Wii e o Wii U, que tinham sensores de movimento nos controles para você fazer. Tinham jogos, né? Nintendo Sports e não sei o que, Wii Sports, enfim. E que você tinha isso. No próprio Switch, você tem como se fosse um aro. E ele é extremamente duro, mas ele tem sensores de pressão nele. E aí você tem um jogo que acho que é o não sei o que Fit. Wii Fit, alguma coisa do gênero. E você usa isso e ele mede seu oxigênio com os sensores e tal. Então, assim, algumas empresas de jogos, elas se preocupam com isso. Mas não é a grande maioria, não é o consenso geral. E sim, falta muito isso. Como eu estava falando, aí eu vou deixar pro Dela esse comentário enorme do Marcelo ali, no próximo bloco, inclusive. Como eu estava falando, o que falta é esse discernimento do ser humano de que ele está indo pro buraco. Muita gente acha que a gente está melhor. Em alguns pontos a gente pode até estar melhor e mais evoluído, mas em outros pontos a gente está evoluindo demais. E aí, nisso, depois eu vou pegar um gancho de uma conversa que eu tive, que eu simplesmente fiquei de boca aberta com o que a pessoa me falou. Até hoje eu não digeri isso, tem mais de 2 meses. Entendeu? Não consigo digerir isso. Considerações finais agora pra gente fechar esse bloco, Dé? Cara, eu vou ler rapidão aqui o comentário, os comentários que foram deixados. Eu acho que assim, eu acho que o próximo bloco, quando eu puder, eu vou falar do Mindfulness, que é um livro que eu comecei a ler e tá com a minha ex-esposa, eu preciso pegar de volta, que estão nas minhas coisas lá. A questão, inclusive, do confronto, como é que as coisas estão se dando. E a partir daí a gente vai fazendo a troca de bola que nós temos feito. Ó, o Marcelinho colocou aqui: as pessoas estão com ideias erradas a respeito da vida. Concordo em vários aspectos, que vai dar papo para mais de metro em diversos outros vídeos que a gente vai fazer aqui. Tudo que eu vi tem a ver com o fato que as pessoas se acham perfeitas, nasceram perfeitas, boas e cheias de direitos. Mas pedir desculpas é a expressão de que o indivíduo assume que não é perfeito, não é absoluto e não tem todos os direitos do mundo. Ele desejou boa tarde ao Redianos, muito bacana essa interação de vocês, muito fofos todos. O Redianos respondeu: Marcelinho, nós estamos falando, cara, a premissa é falar do que foi a nossa infância, entendeu? Como tá mudado, né? Social, brincadeiras e tal. E esse papo que você colocou aí é uma faixinha, é uma fatia do que nós estamos falando aqui, mas você está bem certo. Vamos encerrar esse bloco, já voltamos e vamos continuar com um papo que sempre gostoso demais ter a participação de vocês. Beleza, então vamos fechar aqui para o YouTube. Digam tchau pro YouTube, gente. É isso aí, galerinha do YouTube. A live vai continuar, mas para você está chegando no final. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like. Vem pra cá, interage com a gente. Temos o exclamação oi para ver todas as interações. Exclamação rede para as redes sociais. E exclamação Discord pro asilinho do velho. Lembrando aqui sempre que quando tem vídeo novo no YouTube e quando tem live na roxinha, eu aviso no Discord e se eu lembrar, eu aviso no Twitter, beleza? Temos também os comandos de som da live que você pode assistir aqui, ganha os seus remedinhos, que são os pontos do canal, e aí você gasta para mandar um sonzinho pra nós, tá bom? Pra vocês é game over, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço e falou!